Olá, aqui é a Helga, com a 9ª parte da história dos Rothschild. Estamos em 1915. O congressista Oscar Callaway informa o Congresso que o banco J.P. Morgan é uma frente Rothschild e que já tomou o controle da indústria dos meios de comunicação americanos. Ele diz, abre aspas, em março de 1915, os interesses do J.P. Morgan, aço, construção naval e organizações subsidiárias reuniram 12 homens do topo do mundo da comunicação e entregaram-nos para selecionarem os jornais mais influentes dos Estados Unidos e em número suficiente para controlar globalmente a política da imprensa diária. Descobriram ser apenas necessário adquirir o controle de 25 dos maiores jornais. O acordo foi alcançado. A política dos jornais foi comprada, é paga mensalmente, um editor foi fornecido para cada jornal para adequadamente supervisionar e editar as informações sobre as questões relacionadas com o militarismo, as condições financeiras e outras coisas de ordem nacional e internacional consideradas de vital importância para os interesses de seus compradores. Fecha aspas. Em 1919, os judeus Ashkenazi, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo são assassinados quando tentavam colocar em prática outro golpe comunista com a ajuda financeira dos Rothschild, mas, dessa vez, em Berlim, na Alemanha. A Conferência de Paz de Versalhes é realizada para decidir as reparações que os alemães deveriam pagar aos vencedores após o final da Primeira Guerra Mundial. Uma delegação de 117 sionistas, encabeçada por Bernard Baruch, um judeu ashkenazi, introduz o assunto da promessa da Palestina. Nesse momento, os alemães percebem o porquê de os Estados Unidos terem se virado contra eles sob a influência dos Rothschild. Os alemães, naturalmente, sentiram que tinham sido traídos pelos sionistas. Isso aconteceu porque na altura em que os Rothschild fizeram o acordo com a Inglaterra acerca da Palestina, em troca de trazer os Estados Unidos para a guerra, a Alemanha era o país mais amigo dos judeus. Na verdade, o Edito da Emancipação Alemã de 1822 tinha garantido a todos os judeus os mesmos direitos civis de que gozavam os alemães. Além disso, a Alemanha foi o único país europeu que não colocou nenhuma restrição sobre os judeus, oferecendo-lhes, inclusive, refúgio quando tiveram que fugir da Rússia depois da primeira tentativa do golpe comunista em 1905. Mesmo assim, os Rothschild cumpriram sua parte do acordo, isto é, derramar o sangue de milhões de pessoas inocentes. A Palestina é confirmada como pátria judaica e, enquanto sua transferência para os Rothschild ocorre, permanece sob o controle da Inglaterra, sendo esta, por sua vez, também controlada por eles, pelos Rothschild. Naquele momento, menos de 1% da população da Palestina era realmente judia. Curiosamente, o anfitrião da Conferência de Paz de Versalhes era ninguém menos que o barão Edmund de Rothschild. A Conferência de Paz de Versalhes foi usada também como uma tentativa dos Rothschild para criar o governo mundial, sob o pretexto de dar um fim a todas as guerras, que na verdade são eles que criam. Esse governo foi chamado de Liga das Nações. Nem todos os países a aceitaram, de modo que ela acabou por sucumbir. No dia 29 de março daquele ano de 1919, o jornal inglês Times informa sobre os bolcheviques na Rússia. Abre aspas. Uma das curiosas características do movimento bolchevique é a alta percentagem de não russos entre os líderes.
Dos 20 ou 30 comissários ou líderes que fornecem a maquinaria central do movimento bolchevique, os judeus representam 75%. Informa-se que os Rothschild estavam irritados com os russos, porque estes não estavam dispostos a permitir aos Rothschild a formação de um banco central dentro daquela nação. Organizaram-se vários grupos de espiões judeus que foram enviados à Rússia para angariarem apoio para uma revolução que beneficiasse o homem comum, mas que, na verdade, era a aquisição da Rússia por uma elite controlada pelos Rothschild, uma elite satânica. A esses espiões judeus foram dados nomes russos. Por exemplo, Trotsky foi um membro do primeiro grupo. Seu nome original era Bronstein. Esses grupos foram enviados a várias áreas da Rússia para incitarem rebelião e motins. A edição internacional do Jewish Post, um jornal judeu, confirmou em 24 de janeiro de 1991 que Lenin era judeu. Lenin também está no registro como tendo afirmado, abre aspas, a criação de um banco central é nacionalizar 90% de uma nação, fecha aspas. Esses bolcheviques judeus, financiados pelos Rothschild, iriam abater 60 milhões de cristãos e não judeus em território soviético controlado ao longo da história. Na verdade, o autor Alexander Solzhenitsyn, em seu livro O Arquipélago Gulag, afirma que os judeus sionistas criaram e administraram o sistema dos campos de concentração soviéticos, nos quais dezenas de milhões de cristãos e não-judeus morreram. Naquele livro, ele nomeia os administradores da maior máquina de matar da história do mundo. São Aaron Swartz, Yakov Rapoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Yagoda e Naftali Frankel. Todos eles, os 6, judeus sionistas. Em 1970, Solzhenitsyn receberia o Nobel de Literatura. Nesse mesmo ano de 1919, confere-se a N. M. Rothschild & Sons o papel permanente de fixar o preço diário do ouro em todo o mundo. Isso acontece nos escritórios de Londres diariamente às 11 horas da manhã, 1920. Winston Churchill, cuja mãe, que se chamava Jenny Jacobson Jerome, era judia, o que significa que ele mesmo, Winston Churchill, segundo a lei Ashkenazi, era judeu. Winston Churchill escreve um artigo no dia 8 de fevereiro de 1920, no Herald. Abre aspas. Desde os dias do líder Illuminati Weishaupt aos de Karl Marx e de Trotsky, essa conspiração mundial vem crescendo. E agora, esse bando de personalidades extraordinárias do submundo das grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos dominam o povo russo pelos cabelos e tornam-se os mestres indiscutíveis do enorme império. Fecha aspas. 1921. Sob as ordens de Jacob Schiff, funda-se o Council on Foreign Relations, CFR, pelos judeus Ashkenazi Bernard Baruch e o coronel Edward Mandell House. Schiff deu as suas ordens um ano antes de seu falecimento em 1920, porque sabia que era necessária uma organização nos Estados Unidos que selecionasse os políticos que continuariam a conspiração dos Rothschild. A instituição do CFR foi, entretanto, acordada muito antes, em uma reunião no dia 30 de maio de 1919, em Paris, na França, no Hotel Majestic. Em seus inícios, havia cerca de 100 membros nos Estados Unidos. Essa associação incluía virtualmente os responsáveis de todos os impérios industriais daquele país, dos Estados Unidos, todos os banqueiros internacionais com sede ali nos Estados Unidos e os responsáveis de suas fundações
sempre isentas de impostos. Em essência, todas aquelas pessoas que forneciam o capital necessário para quem quisesse concorrer ao Congresso, ao Senado ou à presidência. A primeira tarefa do CFR foi conseguir o controle da imprensa. Esse controle foi dado a John D. Rockefeller, que criou uma série de revistas nacionais como a Life e o Time. Rockefeller também financiou Samuel Newhouse para que este comprasse e estabelecesse uma cadeia de periódicos, jornais em todo o país. Também financiou Eugene Meyer, que compraria muitas outras publicações como o Washington Post, a Newsweek e a revista The Weekly. O CFR também necessitava controlar o rádio, a televisão e o cinema. Dividiu-se esta tarefa entre os banqueiros internacionais Kuhn Loeb, Goldman Sachs, Warburg e Lehman. 1925. A enciclopédia judaica daquele ano refere-se à existência de judeus Ashkenazi, que representam cerca de 90% do mundo judaico, com a surpreendente admissão do tão conhecido inimigo dos judeus, Esaú, também conhecido como Edom, no Gênesis, e que agora representa a raça dos judeus. Diz a enciclopédia judaica, Edom está no judaísmo moderno. Então, o que eles basicamente dizem é que esses judeus Ashkenazi, que representam 90% da população judaica, na verdade, são não israelitas ou não judeus. 1926. N.M. Rothschild & Sons refinancia a Underground Electric Railways Company Limited, que por sua vez tem uma participação de controle em todo o sistema de transportes subterrâneos da capital inglesa. Naquele mesmo ano, 1926, nasce Edmund de Rothschild, filho de Maurice de Rothschild. 1929, os Rothschilds geram um crash na economia dos Estados Unidos, contraindo a oferta do dinheiro. 1930, o primeiro Banco Mundial Rothschild, o Bank for International Settlements, BIS, é estabelecido na Suíça, na cidade da Basileia, no mesmo local onde, 33 anos antes, havia sido realizado o primeiro Congresso Sionista do mundo. 1933, no dia 30 de janeiro, Hitler torna-se chanceler da Alemanha. Expulsa judeus, muitos dos quais eram comunistas, fora de posições governamentais na Alemanha. Em julho, como resposta, os judeus realizam uma conferência mundial em Amsterdã, capital da Holanda, durante a qual exigem que Hitler reintegre cada um dos judeus de volta à sua antiga posição. Hitler se recusa. Como resposta, Samuel Untermaier, judeu Ashkenazi, que havia chantageado o presidente Wilson e que agora era chefe da delegação americana e presidente de toda a conferência, regressou aos Estados Unidos e fez um discurso através do rádio. O discurso acabou transcrito no The New York Times do dia 7 de agosto daquele ano de 1933. Nele, Samuel Untermaier fez as seguintes declarações, abre aspas, os judeus são os aristocratas do mundo. Nossa campanha é o boicote econômico a todos os bens dos alemães, transportes e serviços alemães. O que propomos é processar um boicote econômico puramente defensivo que irá minar o regime de Adolf Hitler e que trará a sensatez de novo ao povo alemão, ao destruir seu comércio de exportação, do qual tanto dependem. Cada um de vocês, judeu e gentil, deve recusar-se a lidar com qualquer comerciante ou lojista que venda mercadorias produzidas na Alemanha ou que patrocine o transporte em navios alemães. Fecha aspas. Como 2/3 do abastecimento de alimentos da Alemanha necessitava ser importado, e isso só poderia ser feito com o rendimento obtido das exportações, se a Alemanha não pudesse exportar, os 2/3 da sua população morreria de fome, uma vez que não haveria suficiente comida para mais de 1/3 dela. O resultado desse boicote foi que os judeus de todos os Estados Unidos
protestaram e danificaram todas as lojas em que encontraram produtos onde vinha a marca Made in Germany, feito na Alemanha, obrigando as lojas a despejar esses produtos e a correrem o risco da falência. Logo que os efeitos desse boicote começaram a sentir-se na Alemanha, os alemães, que até então não tinham demonstrado nenhuma violência contra os judeus, simplesmente começaram também a boicotar as lojas judaicas da mesma forma que os judeus tinham feito com as lojas que vendiam nos Estados Unidos produtos alemães. Os Rothschilds financiaram a IBM, que forneceu máquinas que produziam cartões perfurados aos nazistas e que iriam ajudar a organizar e administrar a identificação inicial e social quando da expulsão dos judeus, da confiscação de sua propriedade e do seu extermínio. No dia 16 de novembro daquele ano de 1933, o presidente Roosevelt reconheceu o regime sionista de Stalin na Rússia e o fez sem consultar o Congresso e com 8.000 ucranianos marchando em protesto em Nova York. Também naquele ano, 1933, Roosevelt, que era judeu ashkenazi por ser filho de mãe judia, ordenou que o olho que tudo vê fosse colocado nas notas do dólar, juntamente com o lema Novus Ordo Seclorum. 1934. As leis sobre o sigilo bancário na Suíça foram reformadas e passou a ser delito passível de prisão para qualquer empregado bancário que as viole. Começa naquele ano também, 1934, as medidas de Rothschild para a preparação para a Segunda Guerra Mundial, em que, mais uma vez, ambos os lados são financiados por quem arquiteta a guerra. 1934 ainda morre Edmund de Rothschild. E assim termina este 9º capítulo da saga dos Rothschild. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.